Tem convites especiais, fala a verdade. Tem convites que a gente faz para o povo vir para a igreja. Esse é o maior convite, o mais especial. Porque na igreja a gente pode encontrar o noivo, o Senhor Jesus, pode encontrar Deus. Deus pode nos encontrar. Às vezes a gente vem por nada, mas Deus nos encontra. É um convite gostoso. E eu sugiro a você fazer esse convite sempre. Para quem você conhece, para seus amigos. Convide-o para estar conosco, para estar na igreja. E se não tiver lugar, você dê o seu lugar, por favor. Cede. Fala, pode sentar aqui no meu lugar, não tem problema não, você no chão. Dá um jeitinho. Mas temos cadeiras sobrando ainda aí. Então você faça convites para estar junto conosco. É bom ser convidado? Por que é bom ser convidado? A gente se sente importante, fala a verdade. De vez em quando aparecem uns convites meio ruins. Morreu fulano. É chato, não é? Mas é um lugar que a gente tem que convidar as pessoas, porque a gente tem que comunicar, a gente tem que falar. Mas tem convite bom também de mudança de emprego, de promoção, convite para uma festa, convite para casamento, tem casamento logo. Tá? Se você não for convidado, também não é para se importar, não, porque a gente convida quem a gente pode convidar também. É desse jeito. A gente tem que saber lidar com as situações, com as circunstâncias da vida. Olha lá. Hoje eu quero mostrar para vocês um convite muito especial. Talvez não seja o convite que você está esperando, não. É um convite meio diferente. Vamos lá para Mateus 11, 28 a 30. Jesus faz um convite. Esse convite é para crente e para aqueles que ainda não firmaram uma aliança com o Senhor Jesus. Mateus 11, 28 a 30. Eu estou na minha Bíblia, está na transformada, tá? Mas as referências que eu dei para vocês é tudo na atualizada. Então pode ficar na atualizada. Depois, se você quiser mudar para atualizada, pode deixar tudo na atualizada. Olha lá. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Vamos para frente, rapidinho. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Olha só. É um convite diferente. Jesus ele está usando 3 verbos nesse texto, que são importantes. O primeiro é do convite que ele faz. Vinde a mim. Ele convida você e eu para ir a ele. E ele fala assim, eu vos aliviarei. Existem vantagens em aceitarmos o convite de Jesus. Porque ele nos conhece. Ele sabe como nós vivemos. É um mundo corrido, não é? O mundo de hoje em dia é, às vezes, até pesado. Mas Jesus ele está falando, olha, vocês venham a mim. E ele está falando isso tanto para crente como não crente. Como aqueles que não firmaram ainda uma aliança com Jesus. Ele está chamando. Esse mundo ele não ajuda muito. As pessoas andam cansadas, elas andam sobrecarregadas. Elas estão com relacionamentos, às vezes, partidos, relacionamentos quebrados. Às vezes, os relacionamentos dentro de casa está dividido. A gente não conhece. Às vezes, até mesmo dentro da igreja, a gente cumprimenta os outros, está todo mundo sorrindo. Não é mesmo? Mas a gente não sabe a luta que passa dentro de casa. A gente não sabe os problemas financeiros que a pessoa tem. Mas a gente mantém uma aparência. Eu não falei nada da semana passada. Acho que o Daniel vai lembrar disso. No final da reunião, eu perguntei para ele, está frio? Você lembra disso? Eu falei, está frio? Estava frio. Estava com um clima meio baixo a temperatura. Na quinta-feira, nós tivemos uma reunião aqui. Mas naquele momento que eu perguntei, eu tinha tido calafrios. Quem já teve calafrio? Então você sabe o que é. Mas você sabe calafrio de você querer ficar debaixo das cobertas? Foi o que eu senti aqui. Eu comecei a tremer. Quem estava comigo no corredor? Quem se lembra? O Messias, que estava próximo de mim no corredor?
Você viu que eu parei? Eu não conseguia andar, de tanto calafrio que eu estava naquele momento. Eu tive uma tremedeira que eu travei. Eu tive que estar orando naquele momento. Eu entrei dentro do carro, liguei o ar-condicionado no quente e comecei a tremer. Do nada. Do nada. Nós tínhamos terminado uma reunião, eu posso dizer assim, de diretiva na igreja. Falei, Senhor, o que está vendo aqui? O que está acontecendo, Senhor? Na região celestial. Eu peguei o carro, fui tremendo e orando até o côndor. A hora que eu estava no côndor, eu comecei a me acalmar um pouco. A tremedeira começou a diminuir. E eu orei repreendendo esse espírito que estava pairando. Gente, eu gostaria que você ficasse até o final. Eu gostaria que você ficasse atento. E no final eu quero fazer algo diferente aqui no nosso meio. Vamos orar e vamos ungir vocês. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente, Senhor, que está vivendo fora dos caminhos do Senhor. Tem muita gente que conhece os princípios de Deus e não pratica os princípios de Deus. Tem gente que não sabe nada disso e vive a vida do jeito que quer. Tá? E Jesus, o que Ele está querendo falar para você hoje, nesta noite, é: venha a mim. Venha a mim. E eu vos aliviarei. Quem não quer um alívio aqui hoje? Quem não quer? Quem não quer? Todos nós. A gente faz essa pergunta, né? Se não está atento, a gente já levanta a mão. Não, todos nós, eu sei que todos nós queremos. Porque a gente quer a bênção do Senhor e quer uma mudança. Quer uma vida diferente. Mas a gente precisa, então, conhecer que Jesus, Ele tem essa capacitação de transformar as nossas vidas. E Ele quer fazer isso. Por que a gente tem que continuar passando lutas, sofrendo? Olha só, somente Jesus pode dar alívio à alma cansada. Na Bíblia nós encontramos muitos exemplos disso. Tá? Vamos ver um. João 4, de 1 a 10. Você conhece a história da mulher samaritana. Né? João 4, de 1 a 10. Eu não vou ler tudo, tá? Você pode ter aí na sua mão, se você quer abrir, abra, se você anote, mas eu vou só comentar, porque senão a gente vai ficar muito longo o culto. Eu não quero me alongar, eu quero ser breve. João 4, de 1 a 10, fala da mulher samaritana. A mulher que não era da cidade de Samaria, realmente, né? Era uma cidade perto de Samaria. Sicar, se não me engano, é isso, né? Então, ela estava no poço, no horário do meio-dia, e Jesus estava ali, naquele horário. Jesus parou ali, os discípulos foram até a cidade, e ela foi buscar água. E Jesus, conhecendo o coração dela, como Ele conhece o meu e o seu coração também, Ele começou a puxar uma conversa com ela. Não é mesmo? No 31, ele responde para a mulher: quem bebe desta água terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu te dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá vida eterna. Olha só. Corre atrás de tanta coisa. As pessoas correm atrás de tantas coisas. Nós falamos aqui do Senhor querer construir uma casa. O Senhor quer construir a casa conosco. A gente nem pergunta para Ele se pode ou se não pode. Posso construir a casa? Senhor, posso construir a minha família? Senhor, posso escolher o meu marido, minha esposa? O Senhor que está mais interessado nisso tudo. É o Senhor que quer fazer. E às vezes a gente passa batido. A gente vem depois e coloca diante do Senhor falando: Senhor, me abençoa. Ele fala aqui, olha: aquele que beber da água que eu dou nunca mais terá sede. Gente, Ele tem o melhor para nós. Você acha que essa mulher abandonou a água que Jesus deu?
Não. Ela conheceu a fonte, que é Jesus. E ela foi rapidamente contar para as pessoas quem era Jesus. Não ficou só com ela. Ela foi compartilhar com outras pessoas. Olha o segundo exemplo. A pecadora que ungiu os pés de Jesus com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Lucas 7,38. Lucas 7,38. Você pode ler o texto depois na sua casa, se você estiver marcando. Se você não estiver marcando, você vê o culto durante a semana para rever todas essas referências e poder marcá-la. No YouTube nós temos a gravação do culto, da mensagem. Do verso 36 em diante conta a história dessa pecadora. Jesus entra na casa de Simão. Jesus entrou na tua casa já? Amém? Amém. Glória a Deus. Jesus entrou na casa de Simão. E Simão ofereceu um banquete para Jesus. Que gostoso, gente. Ter Jesus em casa, temos que oferecer o melhor para ele. Oferecer um banquete. Mas olha só o que acontece. Ela deveria ser a íntima de Simão. Diga-se de passagem. Porque para entrar na casa de Simão de qualquer jeito, não foi. Né? Ela entrou na casa de Simão, se ajoelhou ali por detrás de Jesus. Jesus estava, como era de costume, tá? Sentado à mesa, mas o sentado deles era mais para baixo como almofadas, e ficava os pés para trás. E eles pegando as coisas da mesa, meio de deitado, vamos dizer assim. Os pés estavam para trás. E a mulher chegou por detrás e, chorando, ela derramava as lágrimas nos pés de Jesus. E tinha um vidro de bálsamo junto dela. E ela derramou sobre os pés de Jesus aquele vidro. E pegava os cabelos dela e enxugava os pés de Jesus. Olha só. Isso é uma forma de adoração. Uma forma de prostrar-se diante do Senhor. Ele não estava olhando para ela quando começou a fazer. Mas quando ela fez, todo mundo iria notar, é lógico, né? E ele deve ter se posicionado e observado, deixado ela fazer aquilo. Mas quem era Simão? Quem era Simão? Era o dono da casa. E ele conhecia as pessoas. E ele fala assim, se ele soubesse quem está lavando os pés dele, esse homem não é profeta não, ele não sabe de nada. Olha só. Julgamento. A gente julga as pessoas. A gente tem hábito de julgar as pessoas, né? Às vezes a gente olha, às vezes nem conhecemos. Porque a pessoa não sorriu para a gente. Porque a pessoa não convive com a gente. Às vezes a gente acaba julgando. Jesus chama Simão de lado. Simão, vem cá um pouquinho. Tinha 2 homens. Um devia 500. Outro devia 50. E os 2 homens não pagaram aquela dívida. E o rei perdoou. A quem mais vai amar mais aquele senhor? Aquele senhor perdoou. Quem mais vai amar aquele senhor? Aquele que foi perdoado 50 ou aquele que foi perdoado 500? O que vocês acham? Quem mais vai amar? Os 2 amam? Mais ou menos. Mas quem foi perdoado 500, com certeza vai amar muito mais. Ele falou assim, olha, eu cheguei na tua casa e não me lavaste os pés. Ela chegou e com lágrimas tem lavado os meus pés. Ela trouxe um vidro de bálsamo e derramou sobre os meus pés. Você não me ungiu. Ela pegou seus próprios cabelos e enxugou os meus pés. E ele fala assim, olha, a quem muito é perdoado, muito se ama. A quem pouco é perdoado, pouco se ama. Nós vivemos num coração enganoso. Às vezes a gente pensa assim, olha, eu não tenho pecado.
Ou então meu pecado é mínimo. Não importa se é pouco ou se é muito. Diante de Deus, quando o Senhor nos chamar na frente dele, Ele vai ver se nós fomos lavados. E o quanto nós fomos lavados. Por isso nós precisamos confessar os nossos pecados. Eu erro. Eu erro. Não vou pedir para você levantar as mãos. Mas eu sei que Jesus tem me perdoado. Eu tenho aprendido a amar esse Senhor. Porque Ele tem me perdoado os meus pecados. Essa mulher, com certeza, jamais deixou de seguir o Senhor. Outro exemplo, Zaqueu, o publicano. Todo mundo sabe a história de Zaqueu. Era pequeno, correu para subir num sicômoro, numa árvore, para poder ver Jesus. Quando passava. Está em Lucas 19:8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado, alguém restituo 4 vezes mais. É interessante que ele não convidou Jesus para entrar na casa dele. Mas Jesus se convidou. Oh, glória! Ah, Jesus sabia o que ele precisava. Jesus um dia falou comigo. Ele sabia o que eu precisava. Ele me chamou. Ele me chamou pelo nome. Ele falou assim: vem, segue-me. Hoje Deus está dando oportunidade de alguns aqui talvez tomar essa decisão. É um convite que Ele faz para cada um de nós. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. E ali ele entrou na casa de Zaqueu. E na porta ficaram os fariseus também. Falando: olha, o profeta lá come com pecadores, gente. Gente, nós temos um probleminha sério. Que a gente precisa se colocar na presença do Senhor e deixar Deus fazer. Zaqueu mudou de atitude só de ouvir Jesus naquele dia. Zaqueu, que era conhecido como ladrão, como publicano, que tirava dinheiro dos outros. Roubava. Ele: olha, eu resolvo mudar a minha vida. E resolvo restituir. Oh, Jesus. Restituir. Olha só. Ele fala: se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu devolvo dos meus bens, mais da metade dos meus bens, para se alguma coisa tenho defraudado alguém. E restituo 4 vezes mais. Mudança de caráter. Tem um que não fala muita coisa, porque ele estava junto com Jesus na cruz. 2 ladrões. E eles tomaram uma posição ali. Um deles acrescentou assim: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lucas 23:42. A gente sabe da história, a gente leu várias vezes já. Ele teve oportunidade e ele não deixou passar. Ele sabia que eram os últimos momentos dele ali naquela cruz. Dele, de Jesus e do outro ladrão. Estamos na mesma posição. Jesus sem nenhum pecado. Ele ainda falou: este nenhum pecado teve. Nós temos a nossa condenação. Eu e você temos a nossa condenação. Mas Jesus olhou para nós. Qual a resposta que nós damos para Ele? Ele falou: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E o Senhor respondeu: ainda hoje estarás comigo. A mulher pega em adultério, gente. João 8, verso 10. Erguendo Jesus e não vendo que ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Nós sabemos dessa história. Os homens da cidade pegaram aquela mulher em adultério. O outro homem fugiu. De alguma forma foi facilitado, talvez, não sei. Não deu tempo, enquanto uns entravam pela frente, o homem fugiu pelos fundos. Ficou só a mulher. Por que será que ficou só a mulher? Para a mulher tinha uma sentença, e uma sentença pesada. Ser morta, apedrejada.
E ali, no meio de todos, Jesus fala: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém ousou atirar. E Jesus fala: nem eu te condeno. Um convite assim, gente. Quem rejeita? Em Deus não há condenação. Mas a gente tem que se aproximar dele. A gente tem que aceitar esse convite. Às vezes nós aceitamos o convite, mas não levamos tão a sério. Ele fala: vinde a mim e eu vos aliviarei. Ele pega esse texto, ele faz uma comparação agora com um animal. Ele fala assim, olha: tomai sobre vós o meu jugo. Quem não conhece o que é um jugo? Quem não conhece? Me dá um sinal. Todo mundo conhece o que é um jugo? Pastor Júnior pregou um tempo desses atrás algo sobre jugo, né? O jugo é uma canga. Todos conhecem o que é uma canga, então. Uma canga de animal. É colocada para puxar o arado. Vocês acham que tem que fazer força? Tem que fazer força, gente? Tem. É o peso, né? E vocês sabem que tem que fazer uma linha bem definida? Se deixar o animal, vai para qualquer lado. Geralmente, quem está conduzindo, ele mira num ponto e vai indo. Mirando naquele ponto. Eu nunca trabalhei com arado não, viu, gente? Tem gente aqui que já trabalhou, né? Quem já trabalhou? Dante já trabalhou, mais alguém trabalhou com arado? Já? Olha só. Então temos já 2 pessoas experientes para falar disso. Tem que me acalmar aqui então. Porque eu nunca fiz. Mas eu sei porque o Senhor fala. Agora não é jugo de um jugo só, de uma canga só. A canga, ela coloca no pescoço do animal. Aqui ele está falando de uma canga diferenciada. Tomai sobre vós o meu jugo, Jesus está falando. Ele está convidando você a se colocar lado a lado dele. A canga era para os animais, preso ao pescoço do animal de carga, para fazer com que ele puxasse o arado ou uma carroça. Canga é sinal de sujeição e humilhação sob a mão de alguém. É a gente aprender a nos submeter ao Senhor. Nos submeter aos princípios dele, com humildade. Ou seja, existe uma direção a ser tomada, existe uma direção a ser conduzida. Nós estamos buscando disso. O pastor Júnior tem falado a respeito de oração. Vai ter um ciclo de oração agora, em breve. Nós estamos convidando a igreja toda a participar. Nós não precisamos colocar canga em ninguém para vir orar. Mas é um convite. Então, aproveitando aqui esse convite, vamos entender o que a canga quer falar, né? O que esta canga do animal pode falar conosco. Toda a humanidade está sofrendo de uma canga pesada. Se você conversar com alguém, você percebe as enfermidades, você percebe os problemas financeiros, você percebe a vida, às vezes, depressiva que as pessoas têm. Então, se você tiver discernimento, e isso a gente busca em Deus, isso a gente busca com o Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer? O Senhor quer libertar as pessoas, o Senhor quer dar nova direção, o Senhor quer trazer paz, alegria. E às vezes as pessoas não têm, as pessoas não dormem, sofrem com insônia. Gente, a humanidade está carregada pelo pecado, e o pecado traz enfermidades. O homem sempre terá que estar submisso. E Jesus Cristo, ele traz uma canga leve. Ele fala assim, olha, o meu fardo é suave e a minha canga o meu jugo é leve. Cristo oferece um jugo suave e uma canga que não machuca e não maltrata. Estar sujeito a Cristo é a razão da nossa vida. Rejeitá-lo significa se sujeitar ao domínio do pecado e das trevas, de quem o jugo vem com sofrimentos. O jugo é suave e o fardo é leve. Existiam cangas
que eram colocadas sobre o animal, que machucavam o animal. Por isso Jesus está falando isso. Ele fala, o jugo é suave e o fardo é leve. Tinha donos do animal que não se importava, não. Nós temos que escolher o que nós queremos fazer. Vai ter momentos nas nossas vidas que nós vamos ser tentados a errar, a fazer o que a nossa carne deseja, a pecar, mesmo sabendo que não é do agrado do Senhor. Mas nós temos que escolher a nos submeter a este jugo que vem do Senhor. Porque ele promete, gente, o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Que a gente possa confiar nisso. Quando estamos passando por lutas, por dificuldades, a gente precisa então clamar ao Senhor. Senhor, esteja do meu lado, me ensina a resolver isso, me ensina a andar em conformidade com o Senhor. Tomai sobre vós o meu jugo. Esse é o segundo verso, segundo verbo, tomai. Escolha o jugo do Senhor. Terceiro é aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele fala, aprendei de mim. Aprender por uma referência. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Às vezes a gente olha para tantas coisas, a gente olha para tantas pessoas, ficamos olhando para pessoas que já venceram, pessoas que estão num processo avançado, às vezes, pessoas que estão grandes, porque queremos fazer a mesma coisa, queremos chegar lá, e esquecemos de olhar para Jesus. Não conhecemos nem a vida da pessoa, como ela chegou lá. Olha o que Jesus está falando. Aprendei de mim. Ele fala, eu sou a referência que vocês devem olhar. 1 Coríntios 11:1, Paulo fala assim, sede meus imitadores, como também eu sou de quem? De Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, ele se deu por referência, mas ele sabia a vida que ele estava levando. Ele estava numa posição de ser exemplo para as pessoas. E olha que ele tinha uma posição de autoridade, ele deixou as suas autoridades, ele deixou todo o legado que ele tinha praticamente para servir o Senhor. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele fala mais ainda em Efésios 5:1, fala, sede pois imitadores de Deus como filhos amados, imitadores de Deus. Deus entregou o seu próprio Filho por sacrifício vivo, santo. O que você precisa entregar? O que você precisa entregar para você parecer mais com Deus? Precisamos entregar a nossa vida. A figura da canga, ela continua. Quando um animal novo precisa ser treinado, ele era posto do animal velho. E todo mundo sabe disso. Por quê? Porque o animal novo quer fazer o que bem entende. E o animal velho, ele já está acostumado ao ritmo do dono. Sabe também como o dono faz. Ele aprendeu a seguir o que o Senhor ordenou. E o animal novo, às vezes, quer dar a sua escapulada. E daí a canga segura. A canga fica firmada. Aquele que se sujeita a Cristo terá como seu companheiro de jugo, o qual lhe ensinará a ter o mesmo caráter que ele tem, manso e humilde. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Eu tenho pedido isso a Deus, me faz manso, eu não sou manso. Alguém já falou para mim assim, nossa, mas vocês são tão mansos. Às vezes fala isso para mim e para minha esposa. Eu sei o quanto que eu sou manso. Talvez ela seja, mas eu não sou manso. Eu tenho pedido a Deus, me faz manso, Senhor. Me faz humilde. Me faz humilde. Quero aprender a andar com vocês. Mas ser manso. E poder falar que nem Paulo falava. Que vocês possam olhar para mim e seguir o meu exemplo como eu sigo de Jesus. Aquele que uma vez veio a Cristo, agora deseja crescer nele. Para isso é necessário aprender.
Você tem buscado mais conhecer a Jesus, conhecer a vontade dele? Estou terminando, viu? E aqui tem um testemunho que só Cristo pode dar. Eu sou manso e humilde de coração. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode falar isso. Eu não sei você. Gostaria que você baixasse a sua fronte. Queridos, aqui temos nós 2 tipos de convite. Um dos convites é... Para uns, é dizer sim ao convite de Jesus Cristo. Vinde a mim. Talvez Jesus está falando para você hoje à noite. Venha para mim. Significa você entregar a sua vida a Ele. Aceitando Jesus que morreu naquela cruz como seu Salvador. Há alguém em nosso meio que quer fazer isto? Há alguém que quer abrir o seu coração para o Senhor Jesus e aceitar como Salvador da sua vida? Só me dê um sinal com a mão, eu vou orar por você. Levante a sua mão. Amém. Há mais alguém aqui em nosso meio? Amém. Glória a Deus. Há mais alguém que está aberto para receber Jesus? Amém. Glória a Deus. Queridos, não se feche, você entendeu a palavra. O Senhor conhece os nossos corações. Não é eu que estou falando, mas é o Senhor falando conosco. Há mais alguém? Por favor. Mas há também um convite especial aqui para aqueles que já aceitaram, já tomaram uma decisão de seguir a Jesus um dia, mas precisam voltar a andar debaixo do mesmo jugo com o Senhor e não fazer a vontade própria. Eu gostaria de que você tomasse essa decisão hoje à noite. Voltar para Jesus e se submeter a Ele de todo o teu coração. Você entendeu que eu estou fazendo 2 convites? Você entendeu que se você já fez uma aliança com Deus, mas se você não tem estado debaixo desse mesmo jugo, você está fora. E um dia o Senhor vai cobrar isso de você. Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele não quer que a gente tenha problemas na vida. Ele não quer que as lutas que a gente passa venha nos roubar a paz. Ele tem algo suave.